Hoje, queridos, eu gostaria de iniciar com vocês uma série que eu intitulei Amado Timóteo, né? Você já leu as cartas de Paulo a Timóteo, né? Se não leu, leia. Elas são maravilhosas e trazem ensinamentos muito profundos, muito profundos. Então, essa carta, ela foi escrita por Paulo aproximadamente entre o ano 60 e 65 depois de Cristo, né? Então, aproximadamente 30 anos depois da crucificação de Jesus. Então, foi uma carta muito recente em relação à crucificação, né? Outro aspecto importante dessa carta é que é a carta de um mestre para o seu discípulo, né? É a carta de alguém que se empenhou na formação de um líder e agora está orientando esse líder, está supervisionando uma igreja. É importante notarmos também que essa carta, ela foi escrita entre prisões, né? Existem as cartas da prisão, né? Que são Efésios, Filipenses, Colossenses, foram escritas enquanto Paulo estava preso, né? Então, de dentro da prisão, Paulo escreve, dentro da situação de prisão. Mas uma coisa que muitas vezes a gente não aprofunda em como eram essas prisões. Então, teve momentos que Paulo foi aprisionado e jogado num calabouço, mas Paulo também experimentou a tornozeleira eletrônica, viu? Paulo também teve prisões domiciliares, né? Então, quando a gente lê Atos e a gente vê que Paulo foi levado a Roma, né? Ele apela a Roma, apelo a César, e aí tiveram que levar ele para Roma. Essa primeira prisão de Paulo foi uma prisão domiciliar, viu? Não foi uma prisão em calabouços, foi uma prisão domiciliar, né? E aí ele foi inocentado, evidentemente, nessa prisão, foi liberto e depois ele foi preso uma segunda vez em Roma. Dessa segunda vez, novamente calabouço, e daí ele foi para o cadafalso, né? Aí a tradição diz que ele foi degolado, né? Como ele era cidadão romano, ele não podia ser crucificado. Então, separaram, né, a cabeça do corpo de Paulo com um machado ou com uma espada, né? Então, ele escreve nesse intervalo entre uma prisão e outra. Provavelmente ele escreve a partir da Macedônia, na atual Grécia, né? E ele escreve para Timóteo, que estava pastoreando a igreja de Éfeso, hoje Turquia, né? Pastor Eibe, inclusive, está lá levando uma caravana, mostrando as 7 igrejas, né? Então ele, se não passou, vai passar por Éfeso, né? Se não me engano, agora ele está em Tiatira. Então, Paulo estava escrevendo para Timóteo, porque Paulo tinha orientado essa igreja, né, ajudado na formação dessa igreja, e aí ele colocou Timóteo para liderar essa igreja, e agora Paulo está percebendo que está acontecendo umas coisas esquisitas na igreja, né? Está acontecendo algumas coisas esquisitas. E aí Paulo manda essa carta para Timóteo para advertir Timóteo da responsabilidade que ele tem como pastor dessa igreja, e ele também está advertindo Timóteo acerca dos aspectos que ele precisa corrigir na igreja. Então, queridos, já naquele tempo não tinha igreja perfeita, né? Tem muita gente que fica trocando uma igreja por outra, procurando uma igreja perfeita. Não existe na terra igreja perfeita, e existe em Cristo, né? Em Cristo, nós que somos igreja de Jesus Cristo, que temos um coração sincero de amor e de subserviência a Jesus Cristo, nós somos a igreja perfeita que está em Cristo, mas nós somos aperfeiçoados por Cristo, né? Então, enquanto nós estivermos aqui na nossa observação uns dos outros, a gente vai ver imperfeição, mas Cristo olha para nós e já vê uma igreja perfeita, né? Cristo já vê uma igreja preparada, já vê uma igreja vitoriosa, já vê uma igreja triunfante,
inclusive. Amém? Então, essa série, ela é baseada somente no primeiro capítulo da carta de Paulo a Timóteo, da primeira carta de Paulo a Timóteo. É só o primeiro capítulo, mas só o primeiro capítulo tem tanta riqueza, tem tanta coisa importante para a gente falar, que a série todinha, as 3 mensagens foram só do primeiro capítulo, tá bom? Então eu creio que você vai ser ricamente abençoado, e para isso eu quero ler junto com você todo o primeiro capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo, tá bom? Se você estiver com sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Se estiver com seu celular, use a Bíblia do seu celular. Ela é tão abençoada quanto a Bíblia física, tá bom? Embora cada um tenha a sua peculiaridade, né? Então vamos ler juntos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é que o amor que procede da fé, o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns desviaram-se dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e todo aquele que se opõe à sã doutrina. Essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único e imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam. Então note que é uma carta que fala de verdades muito profundas, né? É uma carta de uma advertência bem incisiva, né? Ele fala o nome do pecado. Ele fala o nome do pecado. E ele chama a atenção de Timóteo. Timóteo, não fique intimidado por causa da sua pouca idade. Não fique intimidado por isso. Lembra-te, Timóteo, eu te ordenei bispo dessa igreja com imposição de mãos. Timóteo, lembra das profecias que você recebeu acerca do que você está vivendo hoje. Tem autoridade, Timóteo,
sobre a igreja, se posicione como pastor da igreja de Éfeso. Você tem uma responsabilidade sobre essa igreja. Sabe, queridos, o título da primeira pregação é o tríplice alvo do evangelho. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? O tríplice alvo do evangelho. Eu quero dar ênfase aqui nos versículos 3 e 4, agora, que dizem: partindo eu para Macedônia, roguei que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsia, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Então, quero destacar um primeiro aspecto aqui, queridos, a responsabilidade do bispo. Bispo, episcopo, é a mesma coisa que pastor, tá certo? Existem igrejas que estabelecem graduações, né? Então, tem igrejas que tem o obreiro, aí vem o diácono, depois vem o presbítero, o evangelista, depois o pastor, aí depois vem o bispo, o apóstolo e o semi-Jesus Cristo, né? O semideus. Na Paz Church nós não utilizamos isso, né? Não utilizamos isso. Então nós entendemos que um líder de célula é um pastor, ele é um pastor. Um líder de life group, ele é um pastor, né? Embora não seja um pastor ordenado, ele está em treinamento, ele é um pastor trainee, né? Ele está sendo treinado para pastorear. Alguns poderão chegar à ordenação, outros vão entender que não, eu prefiro ficar aqui só liderando o meu pequeno rebanho, e está tudo bem, mas ele continua sendo um pastor, né? No sentido genérico da palavra. Na Paz Church, nós acabamos, aqui na Paz Church de Sobral, nós acabamos de ordenar 2 casais de pastores, né? Pastor Gilson, pastora Cristina, pastor Nildson e pastora Luana, né? Pastor Nildson está lá no Junco agora, está no Tadel, e o pastor Gilson foi levar a filha para fazer o Enem, né? A Yasmin. Então não estão aqui agora por causa disso. Mas nós tivemos o privilégio de ordenar esses 2 pastores. Mas é importante que você note que não somos nós que lideramos a igreja da nossa cabeça. Nós não lideramos a igreja porque eu quero fazer desse jeito, não. Existe todo um suporte por trás. E eu quero mostrar para vocês esse suporte. Olha só quem é que dá cobertura para a gente. Ó, primeiro, pastor Paulo e pastora Rebeca, né? Eles são os pastores da Paz Internacional. Então, eles orientam todas as igrejas, todas as Paz Church do mundo, as 2 da Itália, a igreja de Sintra em Portugal, né? Eles também orientam as 2 igrejas do Japão, né? Eles também orientam as igrejas que nós temos na América Latina, e também, olha só que bênção, eles irão a partir do próximo ano, né? A partir de no final de 2026, eles vão se mudar do Brasil, a casa deles é em Santarém do Pará, eles vão se mudar para a Califórnia, nos Estados Unidos, para fundar uma Paz Church lá na Califórnia, né? Alguém perguntou para eles: pastor, mas não seria mais fácil começar na Flórida? Já tem tanto brasileiro na Flórida, ia facilitar. Eles disseram: não, nós queremos ir para a Califórnia, porque nós sabemos que a Califórnia é o ponto mais difícil dos Estados Unidos para a gente pregar o evangelho. Então a gente quer ir para lá, porque lá é mais difícil. Lá na Flórida não é tão difícil, tem muito brasileiro, né? Tem muitas pessoas que congregaram em igrejas como a nossa, que lá poderão congregar numa Paz Church, mas na Flórida não. A Flórida está precisando de Jesus, a Flórida está entregue ao secularismo, a Califórnia está entregue ao secularismo, né? Então nós vamos fundar uma igreja lá. Então vai assim o suprassumo da nossa igreja, né? Que é esse casal abençoado. Quem já teve a oportunidade de conviver com eles, sabe que eu não estou exagerando no elogio, né? Na verdade, se eu exagerasse no elogio, eu ainda estaria muito aquém de quem eles são, né? Eles são realmente uma bênção.
E eles dão cobertura para o pastor Ibe e para a pastora Andréia, né? Que estão lá na Paz Church, São Paulo. Foram eles que nos ordenaram pastores, a mim e a pastora Tásla, né? Eles vieram para cá, nos ordenaram e depois foram embora para São Paulo. Abaixo do pastor Eibe, tem ainda o pastor Sandro e pastora Álbia, que lideram a Paz Church de Fortaleza e também as Paz Church do Ceará. E não só do Ceará, eles também supervisionam todas as igrejas Paz Church no Nordeste do Brasil. Então, olha a responsabilidade que eles têm, né? Então, eu já até estive lá em Fortaleza, aproveitei, conversei com ele. Pastor Sandro, olha, veja no seu calendário, a data que o senhor quiser ir a Sobral, o senhor só me fala, para eu poder preparar o pessoal para lhe receber, né? Porque, poxa, é um casal tão precioso, é um casal que sonha conosco, é um casal que tem nos ajudado muito, sabe? Sempre que a gente precisa de algo, eles estão lá disponíveis. Vieram para Sobral, ele veio a Sobral para ordenar os dois casais de pastores, né? Então, nós temos essa cobertura maravilhosa, essa supervisão. E, finalmente, uma supervisão mais pessoal, pastor Bruno e pastora Laís, que cuidam pessoalmente de mim e da pastora Tásla, né? Então, de 15 em 15 dias, a gente liga para eles, pastora Tásla faz com chamada de vídeo, eu faço por telefone, e a gente presta conta da nossa vida com eles. A gente vai contar para eles as nossas perebas, né? As nossas feridas, os nossos pecados, né? A gente vai dizer, pastor, estou pisando na bola nisso aqui, quero que você me ajude. Pastor, eu estou querendo fazer tal coisa na igreja, o que é que você acha? Né? Qual a sua opinião sobre isso? Então, a gente não faz da cabeça da gente, tem todo um suporte por trás. Por que isso, queridos? Porque nós queremos liderar essa igreja com responsabilidade, né? Com responsabilidade. Isso é muito precioso para a gente. Eu sei que tem pessoas por aí, né, que querem liderar uma igreja ao sabor do improviso. Não, nós não fazemos assim. Nós prestamos contas do que nós fazemos. Nós dizemos o que fizemos e o que pretendemos fazer, justamente para que a gente não faça da cabeça da gente, mas para que a gente tenha orientação de pessoas mais experientes, de pessoas que também são conduzidas pelo Espírito Santo, que têm uma caminhada mais extensa com o Espírito Santo, que podem nos ajudar a apontar erros. Isso é muito importante. E, finalmente, esses pastores lindos e maravilhosos aqui, pastor Fabiano e pastora Tásla, né, que supervisionam essa igreja, né, vocês perderam a oportunidade de dar um glória a Deus. Eu peço, tem um problema com isso não, né? Então, nós pastoreamos a Paz Church Sobral, mas não é só a Paz Church Sobral, olha só o que mais. Olha aí, nós supervisionamos os dois pastores auxiliares, né? Que são o pastor Gils, pastora Cristina, pastor Nildes, pastora Luana. Esses dois casais são pastores na Paz Church Sobral, mas eles são pastores auxiliares, eles nos ajudam. Eu e pastora Tásla somos os pastores titulares, os pastores principais. Então, toda decisão sobre a igreja precisa passar por mim, pela minha esposa, toda ela, e eles nos ajudam a liderar, né? Então, eles são os nossos braços, né? Então, a gente pensa, a gente ora, a gente idealiza, mas quem realiza são eles, né? Quem realiza são eles. O nosso mérito é o planejamento, o mérito deles, a execução, né? Então, essa é a função do pastor auxiliar. E também damos cobertura à pastora Jesuína, que é discípula da minha esposa. Ela lidera a Paz Church Ipu e a Paz Church Tianguá também, né? Também o pastor Wellington e pastora Juliane, que estão na Paz Church de Guaraciaba, são nossos discípulos também. Pastor Maurílio e pastora Jamile, da Paz Church Jaibaras, também são nossos discípulos diretos. E pastor Isaías e pastora Ruth, da Paz Church Cariré, que também são nossos discípulos diretos, né? Então, vocês já perceberam que o pastor Fabiano e a pastora Tásla estão em pecado, porque a nossa orientação é só discipular 3 casais, e aqui já tem mais de 3, né? E ainda tem outro casal, Gabriel e Dávila, que a gente também discipula pessoalmente, né?
Então, já ultrapassou bastante. Mas por quê? Porque nós somos pastores tempo integral, a gente consegue ter um pouco mais de tempo, né? Então a gente orienta a igreja a não assumir mais de 3 para não se sobrecarregar, tá bom? Então nós temos esse cuidado. Nós temos na nossa igreja um ministério chamado Pais Prayer, que é um ministério que é focado na instrução, na edificação da igreja acerca dos dons espirituais, da intercessão, né, desse mover sobrenatural. Mas, por outro lado, nós também temos a Deep School, que é o nosso ministério que cuida do aprofundamento na palavra. Se nós tivermos ensino sem poder, a igreja está voando guenza, né? Está voando com uma asa só. Da mesma forma, se a igreja só tiver poder e não tiver ensino, ela também está correndo muito risco de pender para doutrinas falsas. Então a gente precisa ter esse cuidado, precisa ter esse contraponto, né? Não sei se você já fez a Deep School, se não fez, próximo ano a gente vai ter várias disciplinas, nós pretendemos ter grupos de estudo, nós pretendemos ter aulas sobre os evangelhos, né? Talvez formarmos uma turma para a gente estudar os evangelhos, a gente está ainda fazendo o planejamento, né? E por que Paulo escreve essa carta a Timóteo? Chamando a atenção dele acerca da responsabilidade que ele tem, né? Acerca da responsabilidade que ele tem. Porque Paulo percebia que começou a surgir dentro da igreja de Éfeso uma série de coisas que não faziam parte do evangelho. E aí você diga, ai pastor, mas isso aí foi naquele tempo, hoje não acontece não. Te ilude que não acontece, né? Ó, a igreja de Éfeso, ela foi formada da seguinte forma. Tem muita gente, já pode passar o slide, viu? Eu não estou vendo aqui, mas eu estou vendo aqui. Já pode passar o slide. Isso, né? Então, existe o perigo do falso ensino. Né? E o que foi que aconteceu na igreja de Éfeso? Na igreja de Éfeso, ela foi formada a partir de comunidades judaicas, né? Paulo, sempre que chegava numa cidade, ele priorizava falar aos judeus. Então, a primeira coisa que ele fazia era procurar a sinagoga mais próxima e ele pregava o evangelho de Jesus Cristo na sinagoga. O que é que acontecia? Os judeus ficavam com raiva e botava Paulo para correr debaixo de pontapé. Não era assim? Aí quando ele era expulso da sinagoga, ele dizia, fiz a minha parte, procurei primeiro os meus, me rejeitaram, vou pregar aos gentios. E aí ele pregava aos gentios. Então, dentre judeus, muitos se converteram, e também entre os gentios, muitos se converteram. Quer ver uma coisa? Eu vou fazer uma pergunta aqui, vocês vão entender isso bem facinho. Quantas pessoas aqui nasceram em família evangélica? Levanta a mão aí. Bem alto. Bem alto. Olha, uns gatos pingados. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui vieram do catolicismo? Olha a quantidade de gente que veio do catolicismo. Há alguém aqui que tenha vindo do espiritismo? Pode levantar sua mão, ou espiritismo kardecista, ou umbandista, uma pessoa veio do espiritismo, né? Por que eu estou fazendo essa pergunta, queridos? Porque quando nós somos criados dentro de uma cultura peculiar, e a gente entra numa outra comunidade, a tendência é a gente levar o mesmo tipo de pensamento, né? A mesma maneira de pensar, é assim. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, sabe como é que era a minha cabeça? Minha cabeça era assim, eu entreguei minha vida a Jesus, eu agora vou precisar trabalhar muito para Jesus, para merecer a minha salvação. Por que eu pensava desse jeito? Porque eu vinha de uma cultura católica, onde a salvação é merecimento, né? Mas aí eu conheci Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10, que dizem, vocês são salvos pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Isso é dom de Deus, porque somos criatura de Deus, realizada em Cristo, para as boas obras,
que Ele próprio preparou para que nós as realizemos. Então isso foi revelação para mim. Eu precisei passar por esse arrependimento. Isso é arrependimento, mudança de mentalidade e arrependimento, né? Então, eu tive que passar por esse processo, de perceber que eu não sou salvo pelos meus méritos, eu sou salvo pelos méritos de Jesus. E as boas obras que eu vou realizar, eu não realizo para ser salvo, eu realizo porque eu fui salvo. Eu não realizo para conseguir o favor de Deus, eu realizo para agradar o coração de Deus. É diferente, né? Embora uma pessoa que está vendo acha que é a mesma coisa, mas não é. Nós precisamos ter muito cuidado com o ensino que governa a nossa vida. E essa era a preocupação de Paulo, falsos ensinos que estavam vindo na igreja. Olha, uma pessoa que vem do espiritismo, né? A Natália falou ali que veio do espiritismo, kardecista, né? O que é que acontece? Ela, durante muito tempo, ela foi ensinada que nós podemos reencarnar. Aqui e acolá eu escuto um crente, aqui e acolá, eu escuto um crente, daqui mesmo, viu? Ai, pastor, não sei o que foi que eu fiz na vida passada, não, porque agora está demais. O que é isso aí? Influência do espiritismo kardecista. Aí, na hora que eu escuto isso, eu tenho que corrigir, não tenho? Eu sou o pastor, tenho que corrigir. Oh, meu amado, minha amada, não me leva a mal. Mas você não fez nada na vida passada, porque não teve vida passada. A palavra diz que nos é dado morrer uma única vez, e depois vem o juízo, né? Ou o juízo para a eternidade, ou o juízo para o inferno, né? Então nos é dado morrer uma única vez. Eles também creem que eles podem se comunicar com mortos. A Bíblia proíbe isso, a necromancia. Então, se a Bíblia proíbe a necromancia, o que é que tem a ver eu conversar com o morto, né? Que sentido tem isso? Para quê? Que eu vou conversar com alguém que já morreu, que é tão falho quanto eu, né? Quando eu tenho o próprio Deus para conversar, faz sentido isso? Não faz. Segundo, que existe um abismo entre nós e eles, né? Existe um abismo entre quem já morreu e nós que ainda estamos aqui. Nós não podemos nos comunicar com ele. Um dia nós os veremos, aqueles que morreram em Cristo, nós os veremos, né? Quando nós morrermos ou quando Jesus voltar, aí você vai encontrar seu avô, sua avó, seu pai, né? Só que quando você reencontrá-los, ele já não será seu pai, seu avô, sua avó, ele será teu irmão, tá bom? Então eu sou muito grato a Deus pela vida do meu pai, que faleceu, está com pouco tempo, mas quando eu reencontrá-lo, o meu amor por ele não vai ser um amor filial, vai ser um amor fraternal. Já parou para pensar nisso? Né? Por que você não parou para pensar nisso? Porque existe um pensamento católico que diz o seguinte, né? Isso não é o catolicismo institucional, é o catolicismo popular, tá bom? Que é diferente do institucional. O que é que o catolicismo popular é muito comum dizer? Fulano de tal morreu, ele vai ficar lá no céu, orando por nós, intercedendo por nós. É ou não é? É assim. É assim, isso é o catolicismo popular. Aí a gente vem para a igreja evangélica, conhece a verdade de Cristo e continua achando que uma pessoa que morreu está lá orando por nós. Nós só temos um único intercessor e o nome dele é? Jesus. Aleluia! Glória a Deus, só temos um intercessor, Jesus Cristo. Talvez a pessoa veio de Testemunha de Jeová. Tem alguém aqui que já foi TJ? Alguém? Testemunha de Jeová? Ninguém? Testemunha de Jeová crê que Jesus Cristo é um semideus, né? Deus só Jeová, e Jesus Cristo é só, né, assim, um pouco abaixo de Deus. Nós cremos nisso? Não, nós cremos na Trindade, nós cremos que Deus é triuno, nós cremos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo em um só Deus, são três pessoas e um só Deus, nós cremos nisso, amém? Cremos nisso. Então, qual é a implicação prática disso? Tanto faz você orar ao Espírito Santo, a Jesus ou ao Pai, você está orando para a mesma pessoa. Para a mesma pessoa.
Existem mormons e adventistas, né? Alguém aqui já foi mormon ou adventista? Adventista? Mormon? Adventista ou mormon? Mormon, né? O que é que os adventistas e mormon creem? Né? Eles têm a Bíblia, mas eles também têm, no caso dos mormons, o livro de Mormons, e se for adventista, as profecias de Ellen White. Então a Bíblia deve ser analisada à luz das profecias de Ellen White. A Bíblia deve ser analisada à luz do livro de Mormons. Está errado também. Por quê? Porque nós entendemos que a palavra de Deus é suficiente, sola escritura. Isso faz parte, né, dos pontos da reforma, né? Sola escritura, sola gratia, soli deo glória, né? Só a Deus glória, entre outros. Então nós cremos que só a escritura é suficiente como regra de fé. Não quer dizer que você não deva ler outras coisas, não. Você deve ler outras coisas, mas entendendo que a nossa regra de fé é a Bíblia e só ela, de Gênesis a Apocalipse, né? Sem acréscimos e sem atualizações. Tá bom, queridos? Outro aspecto importante, pessoas que vêm de igrejas legalistas, né? Aquelas igrejas que pastor tem que pregar de paletó. Se o crente não tiver de manga comprida, a oração dele não sobe. É sério, uma vez eu estava liderando uma célula lá nos Terrenos Novos, e eu estava com uma camisa, tipo essa aqui, camiseta, né? E o irmão estava lá, né? Foi convidado, todo de manga comprida, calça, né? Aí eu comecei a orar, nesse tempo eu não era pastor, né? Ele disse: olha, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, essa sua oração não passou do teto. Foi mesmo, irmão, por quê? Vestido desse jeito? Deus não escuta a sua oração, não. Aí sabe por que eu disse para ele? Eu não tive sabedoria, não, sabe? Eu confesso para ele, eu não tive sabedoria, eu era novinho na fé ainda. Mas eu disse para ele: ô querido, deixa eu te dizer uma coisa, eu oro a Deus até quando eu estou tomando banho, eu estou me ensaboando, e eu estou orando a Deus, e eu sei que Ele escuta a minha oração, né? A maneira de eu dizer isso não foi amorosa, não foi correta, mas foi verdadeira, é verdade, né? Não interessa como é que a gente está vestido, a gente é filho de Deus, amém? Se eu for evangelizar os índios lá na Amazônia, eu vou obrigar os índios a vestir roupa? Não. Eles vão estar lá no culto, lá, tudo pelado. Tudo pelado. E está tudo bem, são meus irmãos em Cristo, estão vivendo em pureza. Por que é que nós não podemos vir para o culto de biquíni? Por quê? Porque na nossa cultura isso não é adequado. É por isso, não é adequado. A Bíblia diz que nós devemos nos vestir de forma decente. Isso não quer dizer que tem que ser manga comprida, saião, que mulher não possa usar maquiagem. Claro que isso não quer dizer, mas se é uma pessoa que veio de uma igreja legalista, vai chegar aqui, a primeira coisa que ele vai olhar: meu Deus, igreja preta, isso deve ser cor do demo, do pé de gancho, do cramunhão. É ou não é? É. E o evangelho é isso? É parede pintada? A cor que eu pinto a parede faz diferença no evangelho? Nenhuma. Nenhuma. Então tem pessoas que chegam na igreja trazendo bagagens culturais e querem ensinar essas bagagens culturais como se fosse verdade do evangelho. Não é. Não é. Da mesma forma que nós temos que ter cuidado com os falsos ensinos, nós temos que perceber o perigo das fábulas, que é outro problema também. Tem crente que pega um versículo da Bíblia, completamente fora de contexto, monta toda uma teologia em torno desse versículo e depois quer empurrar nos outros. E aí vem um bocado de crentezinho inocente, um bocado de crentezinho nécio, um bocado de crentezinho imaturo, que só porque o caba gemeu, tremeu e caiu, acreditou que era Deus. Nós não podemos cair nessa armadilha. Minha gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há pessoas que se utilizam desse tipo de performance para nos manipular. Tenham cuidado com isso. Eu não estou dizendo que não tenha pessoas sinceras
que acabam se manifestando dessa maneira. Não tem problema, não é a forma. Não é a forma que importa, é o conteúdo que importa, né? Tem pessoas que são mais efusivas, né? Então tudo que ela vai fazer é aquela coisa muito, né, performática e tal, muito efusiva. Tudo bem, se a motivação dele é correta, se a motivação dele é pura, tudo bem. Você escuta a voz de um profeta e o profeta está lá se balançando todo, não presta atenção no que ele está se balançando, não presta atenção no que ele está dizendo. Também pode ser um profeta como eu, que não se balança, que não sapateia, que não muda a voz, né? Que às vezes nem diz, olha, eis que te digo no nome do Senhor, às vezes eu nem digo isso, mas eu posso estar sendo usado como profeta na sua vida. Mas como você talvez, por imaturidade, crê que só está sendo usado por Deus, se o caba tiver. Não, agora ele está sendo usado por Deus, que ele está se tremendo todo. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. O espírito é sujeito ao profeta. A palavra diz isso. A palavra diz que nós não devemos desprezar as profecias, mas nós devemos julgar as profecias. Então não posso desprezar, não, isso aí, não, peraí, escutei, tá certo, vou receber e vou julgar. Deixa eu verificar aqui se isso aqui é condizente com a minha realidade, né? Vamos imaginar que apareça um profeta aqui que diga, oh, ei, show, ei, oh, ei, ah, ei, pastor, eu tenho uma palavra para lhe dizer vinda do céu. Deixa eu lhe antecipar logo, pastor, você vai para o inferno. Aí eu vou dizer na hora, está repreendido no nome de Jesus, quem me salvou é poderoso, e certamente cumpre a promessa que fez. Ele me prometeu que se eu entregasse minha vida a Ele, eu estaria com Ele na eternidade, e eu tomo posse dessa palavra. Sai para trás de mim, falso profeta. Ô glória! Mas para isso, irmãos, a gente precisa conhecer a palavra. Aí é onde está o problema do mover sem estudo da palavra. Mas existe um outro problema, o estudo da palavra sem o sobrenatural, que nos leva a ensoberbecer, que nos leva a nos percebermos como superiores aos outros. Eu conheço a palavra, eu consigo inclusive discutir com você se Adão tinha ou se ele não tinha umbigo. Soberba. É o mesmo demônio que tenta o pessoal do mover, o mesmo demônio, soberba. Aí o cara soberbo, apontando a soberba do cara que move. Vai dar certo um negócio desse? Como é que a gente chama isso? Hipócrita. Então, é importante notarmos que tanto o mover, quanto o saber, devem ser realizados em amor. Se não houver amor, de nada valerá. É como um prato que retine, é como um sino que ressoa, e depois que aquele som foi embora, acabou-se o efeito. Então, ensino, estudo, sem dependência de Deus, leva ao naufrágio. Assim como buscar um mover sem o fundamento da palavra, também leva ao naufrágio. Queridos, vamos lembrar de algo, a palavra fala sobre isso. Muitos irão até Jesus e dirão, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos. E sabe o que é que Jesus dirá para essas pessoas? Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, eu nem os conheço. Isso é muito sério. Nós precisamos ter temor a Deus. Agora, nós também não podemos nos engessar no fazer para Deus. Nós não podemos viver paralisados. Ai, meu Deus, e se a minha motivação estiver errada? Ai, Jesus, e se a minha motivação estiver errada? Vai estar, querido, vai estar. Deixa eu te dizer uma coisa importante. A carne não converte. Diga para quem está do seu lado, a carne não converte. Sabe quem é que converte? O nosso espírito converte, a nossa alma inicia um processo de conversão e o nosso corpo
converterá no dia que Jesus voltar. Até o nosso corpo vai converter. Vai ser transformado, num abrir e fechar de olhos, né, de corpo corrompido para corpo glorioso. Aleluia. Mas a carne, e carne não é isso aqui não, viu? Carne é o sistema pecaminoso que quer governar a nossa alma. E a nossa luta, lá em Gálatas 5:18 e depois Gálatas 5:22, você tem a luta, obras da carne e fruto do Espírito. Quem é que determina isso? Sou eu. E eu preciso sentir? Não, eu preciso agir por fé. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode entregar sua vida a Jesus hoje, e na hora que você estiver entregando sua vida a Jesus, vai vir um pensamento impuro na sua mente. Você, ai meu Deus, eu não converti, porque quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu estava pensando era em imoralidade. Você abriu sua boca, você confessou Jesus com sinceridade de coração, você crê que a partir de agora Ele é teu Senhor e Ele é teu Salvador? Creio. Então não interessa que tipo de pensamento passou pela sua cabeça, você não será governado por esse pensamento, você será governado pelos pensamentos do Senhor. E onde é que nós buscamos os pensamentos do Senhor? Na palavra dEle. Então nós precisamos crer na palavra e não no nosso pensamento. Lembra-te, querido, o coração do homem é enganoso. O nosso coração é enganoso. Não é o coração do homem, não, é o coração do homem. É enganoso. E nós precisamos ter cuidado. Se nós somos governados pelo nosso coração, nós estamos correndo grande risco de sermos enganados. Agora, se nós somos governados pelo coração de Deus, que se expressa na palavra de Deus, aí nós estamos no caminho certo. Porque nós não vivemos pelo que nós sentimos, nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. Amém? Então, queridos, aqui em 1 Timóteo, de 5-7, ele ainda diz: o objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, mas não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabe, queridos, existe o tríplice alvo do Evangelho. Que tríplice alvo é esse? Primeiro, temos que compreender que o fim do mandamento é o amor. O fim de toda lei, o propósito de toda a palavra de Deus é vivermos em amor. Amor a Deus antes de tudo e sobre todos, e amor ao nosso semelhante, né? Da mesma forma que nos amamos. Então é tríplice, ó, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, se faltar um desses três, está errado. Eu tenho que me amar, eu tenho que amar o próximo, eu tenho que amar a Deus. Na ordem, eu tenho que amar a Deus, me amar e depois amar o próximo. Você não vai conseguir amar o próximo se antes você não se amar. E aí eu te pergunto, amor é sentimento? Amor é o quê? Sacrifício. É uma atitude. Então sacrifique os seus pensamentos humanos no altar de Cristo. Sacrifique os pensamentos errados no altar de Cristo. Ele não vai querer morrer não, mas você coloca no altar e diz: eu não vou ceder a isso, eu vou fazer a vontade de Cristo, eu não vou idolatrar a criatura, eu adorarei o Criador. Amém? Isso é uma prática de todos os dias, em todos os aspectos da nossa vida. Veio um pensamento ruim na sua mente, meu irmão, afasta esse pensamento. Tudo que for bom, tudo que for de boa fama, o que edifica, pensem nessas coisas. Está lá em Filipenses 3,13, se não me engano, né? Então precisamos governar o nosso coração a partir do coração de Deus, não a partir do nosso coração. Então, o primeiro aspecto desse tríplice objetivo do Evangelho é termos um coração puro. E o que é ter um coração puro? É ter um coração que nunca passa pensamento ruim, é isso que é coração puro? Não, senão nenhum de nós teria coração puro. Que coração puro é esse?
É um coração purificado pelo sangue de Jesus. Não é purificado de pensamentos, é purificado pelo sangue de Jesus. Deixa eu te contar uma coisa aqui maravilhosa. Uma coisa maravilhosa. Tem alguém perfeito aqui? Tem alguém perfeito? Não, nenhum de nós é perfeito. Mas eu te pergunto, quem aqui é santo? Nós aprendemos que ser santo não é ser perfeito. Ser santo é ter sido separado por Deus para um propósito em Deus, né? Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo, para as boas obras que Ele preparou para que nós as realizemos. Amém? Acho que vocês já têm até decorado esse versículo, de tanto que eu falo. Então, o que é ter um coração puro? É ter um coração que foi lavado pelo sangue de Jesus. Amém? Então, quando vier um pensamento impuro, vier um pensamento que você sabe que não é o pensamento de Deus, repreenda aquele pensamento. Não ache que aquele pensamento é sua identidade, né? Eu estou com vontade de adulterar. Ai, meu Deus, eu sou um adúltero, eu pequei em pensamento. Pecou não, meu irmão, te acorda, não pecou não, tu está sendo tentado. Tome uma atitude. Tome uma atitude. Lembra-te que você está revestido de toda a armadura espiritual, capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, sandálias da prontidão, escudo da fé e espada do Espírito Santo. Lembra-te que você já está revestido de tudo isso. E aí vem esse pensamento, não, esse pensamento não é meu, porque eu não sou adúltero, eu sou fiel, porque meu Deus é fiel, e eu sou filho de Deus. Logo, se eu sou filho de Deus, eu sou fiel como Deus é fiel. Meu Deus é santo, Ele é santo, 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 logo eu posso ser santo. Ele é justo e Ele me deu a justiça dele de graça. Então, como Ele é justo, eu também sou justo, porque fui justificado por Ele. Então eu não vou me comportar como um adúltero, porque eu não sou um adúltero. É assim que você deve fazer diante dos pensamentos, tomando posse de quem você é em Cristo Jesus. Bora repetir comigo agora? Eu, em Cristo Jesus, sou santo, sou puro, sou irrepreensível, sou salvo e viverei a eternidade com Cristo. Acho que eu vou pedir para repetir, né? Bora repetir? Bora? Vamos lá? Amém, né? Vamos lá, diga aí. Pelos méritos de Jesus, eu sou salvo, eu sou puro, eu sou irrepreensível, eu já moro no céu, eu já estou sentado nas regiões celestiais em Cristo, e eu viverei a eternidade para servir ao meu Deus, ao meu Senhor, ao meu Salvador, porque eu sou filho de Deus, e eu estarei por toda a eternidade glorificando a Deus. No nome de Jesus, amém. Agora sim. Agora sim. Então, tome posse de quem você é em Cristo. Tá certo? Despreze a sua identidade carnal. Despreze a sua identidade construída com as suas experiências. Esqueça o passado, o pecado que você cometeu no passado. Jesus já lançou no mar do esquecimento. Ele lançou no mar do esquecimento. E para quê? Para que você não seja mais oprimido, para que você não seja mais condenado, para que você não seja mais açoitado por algo que aconteceu no passado. Você tem um coração puro. Diga isso. Eu tenho um coração puro. Aleluia. Segundo, boa consciência. Sabe, queridos, todos nós temos uma consciência. Consciência é o centro da nossa moral pessoal, tá certo? Então, todo ser humano, ele pode ter vivido nos matos, ele pode ser o homem-lobo,
ele vai ter dentro dele um sentido do que é certo e do que é errado, tá certo? Todo ser humano vai ter isso. Só tem um problema. A gente pode ter consciência, mas não ser uma boa consciência. Tá certo? Por exemplo, uma pessoa que ela aprendeu que trair é algo bom, né? Ele foi criado numa família em que o pai traía a mãe e ele dizia para o filho: meu filho, ó, o homem tem que ser desse jeito, né? Aí o cara tem uma consciência, né? E a consciência dele não está aperfeiçoada na palavra, e aí ele casa e ele passa a trair a esposa porque ele aprendeu isso com o pai dele. Isso é boa consciência? Não. O que é que ele tem que fazer? Ele tem que depurar essa consciência. E ele depura essa consciência através de que filtro? Da palavra de Deus. Então ele vai à palavra de Deus e ele vê nos mandamentos: não adulterarás. Ele diz: poxa, eu aprendi isso com meu pai. Na minha cabeça não tem mal nenhum eu fazer isso. Eu não estou traindo minha esposa só porque eu fiquei com outra mulher, né? O cara pensa: eu não estou traindo, porque olha, traição é se eu amasse outra mulher. Eu não amo, eu estou só usando outra mulher, mas eu amo a minha esposa, então eu não sou adúltero. Está correta essa consciência dele? Não, está errada, a consciência está errada. Da mesma forma, vem o extremo oposto. É quando a pessoa se acha tão indigna, né? Ela às vezes, ela cometeu um pecado que já foi esquecido por Jesus, mas por causa daquele pecado, aí ela leva uma vida de indignidade, de paralisação, ela se deixa engessar por causa daquilo, né? E aí ela começa a ter uma vida cristã limitada por causa daquele pensamento. Aí eu te pergunto: é uma boa consciência? Não. Aqui todo mundo já sabe o que é pecado, né? O que é pecado? Errar o alvo, parabéns. Errar o alvo. Então, se é pecado errar o alvo e eu não faço nada porque estou com medo de errar, eu já errei. Eu não atirei nem a flecha. Já errei o alvo. Então, não fazer nada também é pecado. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso, uma vez que eu estou revestido de toda a armadura espiritual, eu preciso usar essa armadura espiritual. Amém? Estou tendo pensamento impuro, mas eu sou uma pessoa de coração impuro? Não. Então eu vou realizar a obra de Deus. Eu vou fazer o que eu sei que eu tenho que fazer. Eu vou ser um bom esposo. Eu vou ser uma boa esposa. Eu vou ser um bom pai. Eu vou ser um bom filho. Porque o meu coração, embora esteja com a motivação errada, mas eu não sou governado pelo meu coração. Eu sou governado pelo coração de Deus. Aleluia. Isso é ter uma boa consciência. A gente vai aprofundar um pouquinho mais na boa consciência no último episódio da série, tá bom? Não o próximo domingo, no domingo seguinte, a gente vai aprofundar um pouquinho nesse aspecto de boa consciência, tá bom? E também teremos um tópico sobre esse aqui, que eu também vou falar de forma bem rápida, que é ter uma fé sincera, uma fé não fingida. E aí eu queria fazer um desafio a vocês. Tem um filme chamado, se não me engano, Uma Fé Não Sincera. É isso mesmo? Fé não fingida, perdão. Né? Eu falei o que mesmo, hein? Uma fé não sincera. Onde é que eu estava, hein? Quase a mesma coisa, né? Só que diferente. Uma fé não fingida. Ainda bem que vocês me corregem. Então, uma fé não fingida. Se você ainda não viu esse filme, eu quero te desafiar. Veja, é impossível você terminar de ver esse filme e não estar com o teu coração aquecido, com o teu coração desafiado a pregar a palavra de Deus, com o teu coração desafiado a viver uma vida que glorifique a Deus. Então, veja esse filme, sabe? É um filme maravilhoso, vai edificar a sua vida, tenho certeza disso. Tenho certeza. Mas o que é ter uma fé não fingida? É uma fé não performática. É uma fé que se transforma em realidade nas nossas vidas. É isso. Antes de conhecer a Jesus, antes de conhecer a palavra de Cristo, eu confesso para vocês que eu vivia uma dúvida cruel. Será que eu vou ser salvo? Quando eu morrer, será que eu vou para o inferno ou eu vou para o céu?
Ah, mas eu sou um bom filho, eu sou um cara legal. Mas aí eu pensava, mas eu tenho pensamentos muito impuros. Muito impuros. Eu me viciei em determinadas coisas que eu sei que não agradam a Deus, né? E eu acho que isso aqui vai me levar para o inferno. Meu Deus, e agora o que é que eu faço? Aí eu lutava para abandonar aqueles maus hábitos e não conseguia abandonar os maus hábitos. Sabe por quê? Porque o meu pensamento estava errado. Se eu tirar o mau hábito da minha vida e não colocar no lugar dele um bom hábito, eu nunca vou abandoná-lo. Eu preciso tirar o mau hábito e colocar um hábito bom. Eu preciso tirar o amor às coisas, eu preciso tirar o vício nas coisas e colocar a adoração ao Senhor. Se eu deixar aquele espaço vazio, virão outros 7 piores demônios. Você já leu isso na palavra? Né? Então, preciso tirar isso do meu coração e no lugar eu preciso colocar algo bom. Se eu não preencher aquele vazio, vem coisa pior e ocupa o lugar. Então, ter uma fé não fingida é viver de maneira condizente com aquilo que a gente crê. Quem aqui é salvo? Alguém aqui tem medo de ir para o inferno? Não, todo mundo tem certeza de que vai para o céu. Tem? Tem certeza disso? Lá no fundo do coração? Parabéns. Parabéns, porque é assim que nós devemos viver. Agora, alguém que foi salvo, alguém que tem Jesus morando dentro do seu coração e continua deliberadamente vivendo uma vida de pecado, precisa fazer alguma coisa? Precisa fazer o quê? Se arrepender, porque o salário do pecado é a morte. Antes da graça ou depois da graça, o salário do pecado é a morte. Então isso é viver uma fé não fingida. Eu sei que vou para o céu, mas eu também sei que existem boas obras que o próprio Deus preparou para que eu as pratique. Então, se eu sou salvo, eu naturalmente darei fruto de boa obra. Naturalmente eu darei fruto de arrependimento. Isso é viver uma fé que não é fingida. Eu quero te convidar agora a ficar de pé. O objetivo da nossa fé, queridos, não é o benefício próprio. O objetivo da nossa fé não é sermos salvos. Não, ser salvo é o requisito necessário para que a nossa fé opere. Tá bom? Então, ser salvo é o primeiro passo para que a gente possa fazer aquilo que o Senhor quer que a gente realize. Então, não é o nosso objetivo de vida a salvação. O nosso objetivo de vida é agradar o Senhor. Amém? Então não pense em salvação como objetivo, não. Pense em agradar o coração do Senhor como nosso objetivo de caminhada. Porque senão a gente entrega a vida a Jesus e diz, eu estou salvo. Vou fazer o que der na telha, nada vai tirar a minha salvação. Não creia nisso não, viu, meu irmão? Está errado também. O cristão pode perder a salvação, sim. Pode perder a salvação. Se ele deixa de se firmar na fé, se ele deixa de ter boa consciência, se ele deixa de ter uma fé sincera, se ele deixa de ter um coração puro, ele vai apostatar, ele vai naufragar na fé. E esse naufrágio de fé é a perda da salvação. Porque salvação não é um episódio na nossa vida. A salvação é um episódio e um processo. Então alguém que acha que vai ser salvo só pelo episódio está muito enganado. Nós somos salvos pelo episódio, pelo processo e pelo episódio quando Jesus voltar, né? Então entregou a vida a Jesus, você está salvo no seu espírito, mas você começa uma caminhada de salvação na sua alma, para que finalmente quando Jesus voltar, o seu corpo também seja imediatamente glorificado e nós possamos viver a eternidade com Cristo na nova Jerusalém. Amém? Aleluia!
Então, o objetivo da nossa fé não é o benefício próprio, o reconhecimento das pessoas e nem a autoindulgência, mas um viver santo com base em um evangelho puro. E um evangelho puro é um evangelho sem fábulas, é um evangelho sem falso ensino, é um evangelho simples que nós podemos ver na palavra de Deus. É entendermos que a palavra de Deus é suficiente para reger a nossa vida. É suficiente. A gente não precisa saber o que são os nefilins, os enaquins, a gente não precisa saber da hierarquia dos anjos, muito menos da hierarquia dos demônios. Isso não deve ocupar nossa mente. Isso não nos edifica. Isso não está na palavra de Deus. Então não pode ser regra de fé. Não pode ser regra de fé. Eu conheço pessoas que estão escravizadas porque escutaram um ensino sobre maldição hereditária. E aí escuta isso e acha que está condenado a vida toda a replicar os erros do pai e do avô. Pelo amor de Deus, minha gente. Onde é que está isso na palavra? Onde é que está isso na palavra? É claro que o mau comportamento dos pais refletirão no comportamento dos filhos, mas os filhos, conhecendo a verdade de Deus, podem quebrar essa condição e podem iniciar uma herança, um legado de uma vida que agrade ao Senhor. Ninguém é escravizado pelos pecados dos pais ou dos avós. Nós fomos livres por meio da palavra de Deus. Você pode dizer isso? Eu sou livre. Aleluia. Mas para termos essa liberdade, é importante entregarmos a nossa vida a Jesus. E eu gostaria de saber se há alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus e que queira fazer isso agora. Tem alguém que deseja entregar sua vida a Jesus? Só levante sua mão.